Então, o tema agora, João, é a questão dos componentes do sistema, tá? É um outro assunto que é muito consultado, muito perguntado, enfim. E aí nós destacamos 2 pontos apenas, tá legal? Que seria a importância da válvula de alívio no sistema, né? Parece que essa nova revisão poxa, me fugiu, da 10897, ela já vai ser mais para aplicação da válvula de alívio, pelo que me parece. E o outro ponto seria as vantagens da aplicação dos sprinklers de cobertura estendida. Então, falando assim de componentes do sistema, né, desde lá da reserva técnica até o sprinkler, a gente pegou só esses 2 pontos. Válvula de alívio, se você puder falar rapidamente, e a vantagem da aplicação dos bicos de cobertura estendida. Braulio, é interessante essa live nossa aqui, essa conversa, porque as perspectivas elas são muito diferentes, né? A perspectiva de um projetista, ela é muito diferente da perspectiva de um instalador, que é diferente da perspectiva de quem está vendendo um equipamento. Essa questão, por exemplo, da válvula de alívio, a maioria dos projetistas nem sabe que tem válvula de alívio em sistema de sprinkler. Deveria saber, mas nem sabe. E esse problema ocorre, Braulio, com um detalhe curioso. Geralmente, depois de feita a instalação, começa-se a observar problemas de vazamento por excessos de pressão e a pessoa começa a entender a necessidade de existir válvulas de alívio no sistema. Um detalhe interessante, pessoal, até 2010, a NFPA 13, ela só exigia válvula de alívio. Não confunda, a válvula de alívio que eu estou falando é a válvula de alívio do sistema em si, não a da casa de bombas, tá? Porque muitas vezes pensa-se em válvula de alívio, lembra-se daquela grande válvula de alívio que fica junto às bombas de motor a diesel. Não é essa que a gente está falando, a gente está falando da válvula de alívio da rede de sprinkler, que fica lá, geralmente junto à válvula de governo. É uma válvula de alívio mais ou menos da grossura do seu dedão. É um equipamento bem pequenininho, bem barato, bem simples, tá? Até 2010, a NFPA ela exigia válvula de alívio somente quando você tinha sistemas em grid. Quando você tinha sistemas ramificados, você não tinha a obrigatoriedade de ter válvula de alívio no seu sistema. Depois de 2010, ela tirou essa indicação de grid e falou que em qualquer sistema você tem que ter. Sistema molhado, você teria que ter essa válvula de alívio. Mas independente da exigência ou não normativa, o que é importante as pessoas entenderem é a importância dessa válvula. Pessoal, a água é um líquido incompressível. Você não consegue comprimir a água. Se ela é um líquido incompressível, quando ela entra dentro do sistema, ela não vai se comprimir. Só que a válvula de governo ela é uma válvula de retenção. Então, ela trava a água não consegue voltar para o reservatório, porque ela está travada na válvula. Se eu tenho pouco ar dentro dessa tubulação, se eu tiver uma concentração muito grande, uma pouca concentração de ar e muita água, quando eu tiver uma variação de temperatura para mais, eu vou ter um incremento de pressão no meu sistema pela própria dilatação da água dentro da tubulação. Como ela não se comprime, quando ela dilatar, ela vai fazer com que as pressões aumentem. E a gente acha que esse aumento é pouco, mas ele é muito grande. A gente muitas vezes vai fazer inspeção em sistemas de sprinkler, sendo que a bomba trabalha, por exemplo, com 10 quilos, tá? 10 quilos por centímetro quadrado, ou 100 metros de coluna d'água. Você chega lá, a pressão está na ordem de 20 a 22 quilos, ou 220 metros de coluna d'água, porque não existe essa válvula de alívio. Então, é de suma importância e é muito esquecido, não só pelos projetistas, mas também pelos instaladores. Fica a dica, não esqueçam desse equipamento, tá? Falando de bico de cobertura estendida, Braulio, bico de cobertura estendida é extremamente interessante de ser usado, porque geralmente você diminui o custo da instalação usando esse tipo de bico. Só que essa aplicação, ela tem que ser cuidadosamente estudada, porque em área de estocagem, por exemplo, até 10,70 metros de altura, você tem ótimas soluções com bicos de cobertura estendida, que são os famosos K25 de cobertura estendida,
Então, assim, é uma baita de uma solução em área de estocagem. Em prédios de escritórios, essa aplicação ela tem que ser muito bem avaliada, porque geralmente, hoje em dia, você tem muitas compartimentações, né? Então, geralmente, você tem muitas salas que a área dessas salas são pequenas, então o uso do bico de cobertura estendida ele deixa de ser algo tão interessante. Nos estacionamentos, com certeza em shoppings, em house de shopping, por exemplo, é muito legal. Só que o bico de cobertura estendida, ele tem um problema para o nosso mercado, que ele tem que ser sempre avaliado. O que acontece? Quando a gente trabalha com risco leve ou risco ordinário, se você usar bico de resposta rápida, pela NBR 10897 e pela NFPA 13, você pode reduzir a área de aplicação na hora do cálculo do sistema hidráulico. Só que existe uma nota falando que você nunca pode calcular menos do que 5 bicos de sprinkler, tá? Independente se os bicos são de cobertura padrão ou de cobertura estendida. Então, significa que muitas vezes, quando você aplica o bico de cobertura estendida numa edificação comercial, por exemplo, indiretamente você vai estar aumentando o volume de água do reservatório, porque a quantidade de bico em operação e a vazão do bico de cobertura estendida, na verdade, a vazão do bico de cobertura estendida é maior, e você vai ter que sempre trabalhar com no mínimo 5 bicos do cálculo. Então fica a dica, porque muitas vezes nem tudo que reluz é ouro. É uma ótima solução. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente não tem reservatório de água para esse tipo de aplicação, ele é maravilhoso, porque você faz a ligação no sistema público de abastecimento e não tem que se preocupar. Aqui, muitas vezes, você teria uma reserva, por exemplo, de, 16, 18 metros cúbicos para um risco leve. Se você aplica o bico de cobertura estendida, essa reserva ela pode ir para 30, 35, 40. Armando, acho que tem um comentário. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário prático sobre a questão da válvula de alívio que o João ilustrou muito bem. Em primeiro lugar, há uma confusão entre a válvula de alívio e as válvulas redutoras de pressão. E lembrar que nós estamos num país tropical, onde as tubulações elas estão muito mais sujeitas a essa variação de temperatura, a água que está dentro dela, consequentemente, e daí a importância da válvula de alívio em todos os sistemas de tubulação molhada. Recentemente, num CD em que eu estava fazendo uma inspeção, eu encontrei uma rede com a pressão de 225 PSI nas válvulas de governo e alarme. Daí a importância desse equipamento.